especialista ou generalista? Você é quem nessa história? Você é aquele cara que gosta de aprender a fundo determinado assunto? Ou você aprende de tudo um pouquinho? Vamos lá? Opa! E aí? Eu sou o Leandro e você está num vídeo do Urgência na Prática. É o seguinte, é melhor ser um especialista ou generalista? Essa pergunta é muito comum no marketing, na publicidade, no designer gráfico ou até no TI. Mas esse vídeo é só para essas áreas, tá? Não estou levando aqui em consideração áreas do direito ou da medicina. Então o nosso foco são nessas áreas para a gente descobrir o que é melhor, ser um especialista ou generalista. É importante a gente saber que o mercado hoje do marketing, da publicidade ou até do TI, ele é gigante. Ele tem várias profissões interdependentes e interconectadas. Elas podem funcionar juntas ou separadas. Ou seja, uma pessoa ela pode fazer todas essas funções, ou isso pode ser dividido para várias pessoas fazerem no dia a dia. Há 15 anos, por exemplo, numa agência de publicidade, basicamente você tinha ali um redator, um diretor de arte, um mídia, tinha algumas outras, mas basicamente essas três profissões aí conseguia tocar uma agência para frente. Mas hoje, quando a gente olha para o mercado, a gente tem tráfego pago, tráfego orgânico, redes sociais, YouTube, Instagram, né? A gente tem conversão, a gente tem um monte de coisa ali englobada no mercado que deixou ele gigantesco, né? Tem copy, né? Copy também, então tem muita coisa envolvida e ali acabou se tornando um mercado muito grande aí, com muitas possibilidades. E antigamente cada um cuidava do seu e estava tudo certo, né? Hoje é muito mais abrangente. E aí, o que é um especialista? No geral, um especialista se forma na área, atua nela e ele faz cursos, se especializa ali naquele assunto, né? Ele vai afunilando, ele vai treinando com os melhores, ele faz os melhores cursos, ele lê os melhores livros daquela área, e ele vai afunilando o conhecimento dentro de uma área e ele se posiciona como especialista, né? Ele diz para o mercado que ele é um especialista naquela área e o mercado passa a ver essa pessoa como um especialista, entendedor muito bem daquele assunto, tá? A maioria das vezes o mercado não vê ela como um conhecimento amplo, que entende todas as áreas, né? Porque ele é justamente especialista. Se eu olhar, por exemplo, para profissionais como o Pedro Sobral, que quando se fala de tráfego pago hoje no Brasil, todo mundo lembra o nome dele. Ele tem um grande posicionamento como especialista. Aproveitando, vamos pegar como exemplo um gestor de tráfego, né? Ele vai estudar tráfego com os melhores, ele vai ler os melhores livros, ele vai fazer os melhores cursos, né? Ele vai fazer as especializações necessárias e aí vai se posicionar, as pessoas vão ver ele como especialista, tá? Então ele vai prestar uma consultoria sobre isso, ele vai dar aula sobre isso e o mercado vai ter essa visão. Já o generalista conhece várias, dezenas, diversas demandas de mercado. Por exemplo, um designer gráfico. Um designer gráfico que ele faz arte, né? Ele faz o criativo, ele faz redes sociais, né? Instagram, Facebook, ele faz tráfego pago, ele edita vídeo, ele faz um monte de coisa. Ele tem uma profissão interconectada com várias outras, né, o designer gráfico, mas ele desenvolve um pouquinho em cada uma das outras áreas e acaba conseguindo fazer todos esses trabalhos, tá? Então, ele dá para dizer que ele é um generalista. Ele é um cara que tem muitos conhecimentos e consegue desenvolver todos ali num nível bom. Esse conhecimento ele pode ter sido adquirido por vontade própria ou por experiências. Ele é contratado de uma empresa, a empresa tem algumas demandas ali para desenrolar no dia a dia e ele vai aprendendo algumas coisas e vai desenrolando, ou ele atende um cliente e aí esse cliente precisa de mais um outro serviço e ele aprende, ele mesmo presta aquele serviço, então ele acaba adquirindo esse conhecimento no dia a dia aí, ou por vontade própria ou por uma demanda de mercado. Vamos para as vantagens. Quais as vantagens então de ser um especialista? Bom, a primeira vantagem de ser um especialista é que você pode conseguir um bom emprego, né, bem remunerado, porque todo mundo vai te ver como um especialista, né, eles vão te contratar para aquela função acreditando que você vai resolver todos aqueles problemas. Uma outra vantagem de ser um especialista é que você pode prestar consultoria, né? Você se posiciona como especialista, as pessoas vão querer te contratar para você ensinar elas ou para você dar uma consultoria para a empresa ali, para uma determinada empresa sobre aquele assunto. Uma outra vantagem de ser um especialista é ser reconhecido, né? As pessoas vão olhar para você e vão falar, olha, aquele fulano é um especialista, aquele cara ali entende desse assunto, tá bom? Bom, por exemplo, mais uma vez, o Pedro Sobral em gestão de tráfego, né? Ele se posicionou e ele é um bom exemplo de especialista dentro de todas essas vantagens que eu acabei de citar. Já as vantagens de ser um generalista, uma das mais importantes é que você vai ter uma visão macro do negócio
e de todas as ações de marketing ali, por exemplo, que envolvem esse negócio, né? Você vai conseguir ver o negócio como um produto e como ele poderia funcionar num quadro mais geral, 360 aí, para gerar ali um resultado mais específico. Eu acho que um generalista, essa visão é um baita diferencial, é muito bacana. Por exemplo, vou usar como exemplo de novo gestão de tráfego. Então você vai ter ali, por exemplo, de um não generalista, né? Você tem muito comum nos grupos de gestão de tráfego, o gestor de tráfego iniciante mandar uma mensagem lá perguntando assim: olha, eu fiz campanha, fiz tudo certo, tudo que eu aprendi, mas não gerou resultado. Por quê? Porque ele não conhece de copy, ele não sabe que tipo de headline converte, ele não sabe que tipo de criativo converte, ele não sabe se aquele vídeo é um vídeo ideal para aquela campanha que ele está fazendo, né? Ele tem uma visão limitada. Já aquele gestor de tráfego que tem uma visão global, ele consegue saber tudo isso, tá? Até com certa naturalidade. Então, só de ver ele já sabe se aquilo pode dar certo, se não pode dar. Isso também varia de ramo para ramo, tá? Vender banana não é igual vender carro. Então, assim, às vezes você tem um conhecimento para vender banana, para vender comida é um tipo de aplicação que você vai fazer nos seus criativos, na sua copy, e vender carro é outra, cada um dentro das suas necessidades e valores. Essa capacidade de entender o todo, eu realmente acredito que é um baita diferencial, né? Ela é muito importante, porque historicamente, né? Ou se você puxar na memória os empresários, as pessoas em cargos de liderança ou chefia que você conhece, a grande maioria, eles sempre serão generalistas, tá? Ele tem uma visão macro. Ele entende várias áreas e ele consegue conectar todas elas. E isso é muito importante para quem está em cargos de gestão, de chefia, né? Ou do próprio empreendedor. Então, para essas vagas, os generalistas eles costumam ser mais buscados do que os especialistas. Os especialistas eles são buscados para fazer uma determinada tarefa específica, tá? Agora, para gestão e chefia, são mais generalistas por causa da visão ampla, a visão 360 que ele consegue ter ali no desenvolvimento do trabalho dele. Mas atenção, ser um generalista não são só flores. Vamos a algumas desvantagens. Uma das principais é que você pode aprender tão superficialmente cada assunto que você acaba não tendo um trabalho eficiente, que gere resultado ali para a empresa, para os clientes que você está atendendo no momento. Um outro problema é que o generalista ele pode acabar acumulando uma quantidade de funções tão grande, sabe? Ele pode ter tantas funções que ele acaba não conseguindo mais fazer tudo em tempo hábil, né? Vou dar um exemplo, ele pode ter que ser um designer, escrever a copy, fazer o tráfego, e se ele faz isso para um número elevado de clientes ou para uma empresa que tem muita demanda, ele acaba tendo dificuldades para fazer isso num tempo que seja necessariamente curto, né? Num tempo que atenda ali a expectativa da empresa. Um outro problema de ser generalista é que você pode não ter um senso de propósito. Muito provavelmente um generalista que é CLT e está ali numa empresa fazendo um pouquinho de cada coisa, ele não se sente parte de um todo, ele não se sente importante por estar fazendo muitas coisas, né? Ele acaba se sentindo menor do que aqueles especialistas ali ao redor dele que fazem só uma atividade. Um outro problema de um generalista de CLT que trabalha numa empresa é que sempre o coleguinha do lado vai estar ali falando para você: olha, deixa de ser bobo, você faz muitas coisas, você não recebe por isso, tá? Quero dizer para você assim, isso você esquece, faz o teu trabalho, faz o teu melhor sem se preocupar com essas pessoas, tá bom? Então, se quer ser um especialista, pega um caderno então, pega papel e caneta e escreve 5 conhecimentos que você precisa agregar aí na sua função de especialista. Pode ser um livro, um curso que você tem que fazer, um especialista que você tem que seguir aí na tua área, vai lá, segue ele no Instagram, segue ele no YouTube, tá? Então anota 5 atividadezinhas aí que você precisa fazer para se tornar um especialista ou ser de fato um especialista, tá? Já, se você quer ser um generalista, anota 5 atividades que você já tem, que você já consegue fazer e monetizar. Se você ainda não tem essas habilidades, você anota 5 atividades que você precisa aprender para complementar aquilo que você já tem estudado no dia a dia. E aí, você gostou? Se você gostou, manda para os amigos. Se não gostou, manda para os inimigos que eles vão odiar. Espero que você continue acompanhando. Deixa um joinha, segue o canal, tá? Se você gostou desse conteúdo, é só deixar que a semente cresça. Sucesso, um abraço, tchau!